João, vamos fazer a segunda parte aí, né? Da velocidade média. Vamos resolver a questão 3, certo? Então vamos ver a questão 3. Um carro tem velocidade média igual a 90 km por hora. A distância que ele percorreu entre duas cidades é igual a 450 km, sem nenhuma parada. Calcule a sua velocidade média na situação em que ele fez uma parada de 1 hora. Então, aqui a gente tem que pensar antes, né? Ó. Então, antes ele tinha uma velocidade média 90 km por hora, percorreu 450 km. Quero saber quanto tempo que ele gastou antes, tá? Depois, a distância é a mesma, quero saber qual é a velocidade. Mas só que ele fez uma parada de 1 hora. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. 90 igual a 450 sobre ΔT. ΔT está dividindo, passa multiplicando. 90 desce dividindo. 450 por 90 dá 5 horas. Então, sem nenhuma parada, ele gastou 5 horas. Agora, com a parada de 1 hora, o ΔT agora é 5 mais 1, que é ΔT 6 horas. Tá? A distância é a mesma, quero saber a velocidade média. Velocidade média é espaço sobre o tempo. ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é 450 por 6. Velocidade média é 75 km por hora. Certo? Então, porque ele fez uma parada. Né? Certo? Essa foi a questão 3. Na questão 4, um móvel percorre uma certa distância com velocidade média 80 km por hora em apenas 3 horas. Determine o tempo que ele levará para percorrer a mesma distância com velocidade média igual a 120 km, tá? Por hora. Então, pessoal, você tem o antes, né? A velocidade média 80 km por hora. Você não sabe a distância que ele percorreu, mas sabe qual foi o tempo. Se você tem o tempo e a velocidade média, você consegue achar a distância. A velocidade média é espaço no tempo. ΔS sobre ΔT. 80 é igual a ΔS sobre ΔT. Então, o 3 passa multiplicando, o ΔS é 80 vezes 3. Então, o espaço percorrido é a velocidade vezes o tempo gasto. ΔS é 240 km. Então, ele percorreu 240 km. Depois, já sabe a velocidade, quer saber o tempo. Então, ΔS é 240 km. Velocidade média é 120 km. Que agora é a nova velocidade, né? Quero saber o tempo que ele vai gastar. 120 é igual a 240 por ΔT. Então, ΔT só multiplicando e o 120 desce dividindo. 240 por 120, 2 horas. Então, uma velocidade de 120 km por hora, ele faz em 2 horas, né? E com a velocidade de 80 km por hora, ele faz o mesmo percurso em 3 horas, certo? Então, essa foi a questão 4. Na questão 5, não, um móvel percorre uma certa distância com velocidade média 60 km por hora em apenas 2 horas. Determine a velocidade média para que ele percorra a mesma distância em 1 hora e meia. Aqui ele quer saber a velocidade média. O processo é o mesmo, né? Você tem o antes e o depois. Olha aí, antes, a velocidade média é 60 km por hora, a distância eu não sei, mas eu sei quanto tempo ele gastou, né? Para percorrer essa distância. 2 horas, com essa velocidade. Então, 60 é igual a ΔS sobre ΔT. Passo 2 dividindo, ΔS é 60 vezes 2, que vai dar 120 km. Agora depois, eu quero saber o tempo. Não, eu já tenho o tempo, eu quero saber a velocidade média, né? Porque a distância é a mesma. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média é 120 por 1,5, que vai dar 80 km por hora, certo? Então, essa foi a questão 4, né? Agora, pessoal, na questão 6, né? Desculpa, foi a 5, né? Foi assim. Agora a questão 6, tá? Questão 6, vocês pensem aí, dá uma olhadinha, tá? E tentam fazer. Depois a gente resolve junto aí, certo, jovem? Isso aí, jovem. Isso aí, se cuidem, jovem. Álcool em gel, máscara, tá? E distanciamento social, sempre.